A primeira coisa que eu quero que vocês levem em consideração, ácido hialurônico, para você conseguir fazer volume, ele é reticular. A pessoa, ela não tem ou ela quer um contorno bem definido do lábio. O lábio até tá hidratado, mas ele é um lábio muito fino. Vocês podem trabalhar da mesma forma, com o mesmo ácido hialurônico de baixa reticulação, só que aí vocês vão trabalhar bem em cima do ponto de contorno, bem em cima, quase na pele, gente. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ponto a ponto. E vão trabalhar todo o contorno do lábio. Então, para quem me perguntou como conseguir projetar o lábio ou everter o lábio para cima ou fazer contorno com Hyaluron Pen, vocês vão usar pontos de 0,02 a 0,03, ou seja, eu não quero volumizar, eu quero dar suporte para o lábio projetar para fora. Vocês vão fazer pontos, um ponto ao lado do outro, quase na pele, tá? Para você chegar aqui quase na pele... Deixa eu limpar aqui o Robson. Para vocês chegarem aqui quase na pele, com a caneta, metade da caneta fica meio para fora, gente. Porque vocês têm que entender que, ó, o pontinho dela fica no centro do cartucho. Então, quando eu vou fazer bem, olha, fica metade para dentro do lábio, metade na pele, tá? É possível, também recebi essa pergunta, é possível fazer o contorno labial e o volume no mesmo dia? Sim, é possível. Vamos ver quem é que me perguntou aí. A Mônica. A Mônica perguntou quais eram as áreas corretas para projeção. Então, eu falei projeção e contorno. Falei também de hidratar. Então, essa foi para a Mônica. Aqui, e a Eliana que me perguntou, consigo fazer contorno e volumização no mesmo dia? Consegue, Eliana. Eu fiz, depois que eu comecei a trabalhar os lábios pequenos em 2 sessões, eu desenvolvi uma outra técnica que eu faço todo o contorno dos lábios com um de baixa reticulação, tá? Mesmo ponto, mesma quantidade por ponto, faço ele todinho. Qual a distância? Quanto mais próxima você conseguir fazer um ponto do outro, mais material você consegue colocar numa mesma sessão, maior a sua durabilidade, melhor o seu resultado. Então, você consegue fazer, exemplo, vamos fazer juntos. O que nós vamos fazer? Vamos analisar o lábio. Então, eu vou pegar meu labiograma e vou colocar um ponto ao lado do outro, um ponto ao lado do outro, um ponto ao lado do outro. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês, tá? E vou anotar o quanto eu vou colocar de produto. Então, eu faço assim, ó, um ponto ao lado do outro, bem juntinho, e vou anotando tudo que eu vou fazer. Aí, depois eu puxo e escrevo, vou usar um ácido hialurônico de baixa reticulação. Então, coloco, ó, vai ser um ácido hialurônico de baixa reticulação, tá? Você viu que fica quase pra fora o cartucho? Então, ainda tem todo esse espaço interno, que seria esse aqui, um ponto aqui e um ponto aqui em cima. Vamos fazer de outra cor. Tá pausando meu vídeo. De verde. Não tá bom esse aqui, não. Tem que usar o azul. Aí, pronto. Então, esse ponto aqui na pele quase seria para você everter e fazer o contorno. E esse ponto rosa, aqui embaixo, na parte seca, seria para fazer o volume. E aí, nesse aqui, nós vamos trabalhar o maior volume possível por disparo, já com um ácido hialurônico de média ou até média alta reticulação. A última vez que eu preenchi os lábios, eu usei meio ml de Skin Lido no contorno, nos meus lábios, tá?
ponto a ponto, 0,02 por ponto, só para fazer o contorno. E por dentro eu usei mais 1 ml de dipilido. Voltei. Da próxima vez não vou fazer aqui nesse local, gente. Então, nos meus lábios eu usei, na parte de cima, esses pontos centrais eu usei já 0,07. E embaixo, os pontos de baixo, eu usei 0,08, tá? Cabe tranquilamente, travou mesmo, Mônica. Cabe tranquilamente 1 ml, eu usei 1 ml e meio. Tá? Isso já tem uns... Então, façam o projeto de vocês primeiro, tá? Com dipilido, ó, com dipilido. E internamente usei 1 ml de dipilido, tá? O que pode acontecer quando você usa um ácido hialurônico que contém lidocaína, no caso esses contém, tá? No paciente, quando a gente usa, o desconforto é menor, mas pode acontecer uma isquemia transitória, tá? O que é uma isquemia transitória? A lidocaína, ela causa vasoconstrição, tá? E aí chega menos sangue. Você vai perceber que a coloração do lábio, tá? E o paciente pode sentir dor, tá? Isso é normal, pode acontecer por conta da lidocaína. Se você tiver uma... saibam... Nossa, eu tô super caindo aqui. Tá horrível aqui. Ficou parado mesmo. Então, se você tiver uma isquemia transitória, não se apavorem. Primeiro, a gente tá péssimo. E, gente, vou conectar de novo. Peraí. Desculpem, gente, tá muito ruim a minha conexão. Não vou mais fazer nesse local da minha casa, porque evitar, tá? Eu tentei subir ela, tá? Vou deixar um tempinho e depois eu vou tirar, até porque teve muita perda de... Então, acompanhem comigo aqui essa imagem, ó. Vamos lá. Aqui a gente tá vendo o lábio de lateral, tá? Olha a posição do nariz. Então, aqui é pele, 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 pele. Aí, aqui começa a borda do vermelhão. Parte seca, seca, seca. Aí, aqui começa a ficar a parte úmida. E aqui a parte interna do lábio, tá? Olha quem é que tá aqui. A artéria labial superior. Que... às vezes, quando a gente olha no desenho, a gente se confunde achando que a artéria labial superior está exatamente no arco do cupido, na borda do vermelhão, próximo à pele. E, na verdade, gente, ela não está aqui. Ela está lá dentro do lábio. Ela está na parte úmida, próxima aos dentes aqui, ó, tá? Mais profundamente no tecido labial. Toda vez que eu for fazer a injeção de ácido hialurônico, eu tenho que fugir desse posicionamento aqui. Então, por isso que não devemos fazer injeção de ácido hialurônico na mucosa, tá? Porque se eu posicionar a minha caneta aqui, meu cartucho aqui, ó, como se fosse, olha aí. Se eu posicionar meu cartucho aqui embaixo, tá? Na minha parte úmida, eu vou estar indo direto para minha artéria labial superior, tá? Então, quanto mais para dentro e mais na mucosa a gente for, mais a possibilidade de você ter uma intercorrência. Outra coisa, eu vou estar na camada aqui embaixo e eu não vou ter tanto resultado. Para eu ter maior resultado, eu tenho que trabalhar na parte seca, exatamente no meio do lábio. E para eu conseguir ter uma projeção, eu tenho que trabalhar quase lá na pele, tá? Se eu trabalhar na pele... Só um minutinho, gente. Vou pegar com a outra mão aqui, ó. Se eu trabalhar na pele, a pele é aqui, ó, gente. Se eu trabalhar na pele,
num ângulo de 90 graus, eu estou super longe da minha artéria labial. Tá vendo? Tranquilamente fazer a injeção aqui, tá? Fazer um disparo aqui e depois fazer um outro disparo aqui, ó. Então, você tá me dizendo que você consegue fazer duas linhas, duas carreiras de disparo? Sim. Por isso, conseguimos colocar mais produto numa mesma sessão. Tá? Então, para contorno, eu vou trabalhar quase na pele. E para volume, eu vou trabalhar um pouco abaixo, na parte seca do lábio. Tá certo? Isso vai evitar também que a gente tenha possíveis intercorrências. Então, quais são as possíveis intercorrências? A gente pode sim fazer um disparo e atingir a artéria, e aí a gente vai ter o quê? Sangramento. Então, o que fazer? Alguém me perguntou, quais são as possíveis intercorrências? O lábio tem alto... E eu tô travando. O lábio tem alto índice de intercorrência, seja com cânula um pouco menos, mas a Chiva latindo. Por quê? Porque você pode... Quais são as três principais? Tá? Necrose. Eu lesionar um nervo, que alguém me perguntou se eu já tive paralisia. Algum paciente meu já teve paralisia utilizando... quando eu fiz Hyaluron-Pen. Como é que você tem uma paralisia? Você pode ter uma paralisia se você atingir algum nervo, tá? Então, você pode ter necrose, você pode ter paralisia e você pode ter hemorragia, tá? Com o Hyaluron-Pen, a necrose não vai acontecer. Por que que a necrose com o Hyaluron-Pen não vai acontecer ou o percentual de acontecer é mínimo, quase que zero? Porque a necrose, após um período de isquemia, tá? Então, só vai acontecer a necrose se o profissional não souber detectar a isquemia. Ponto número 1, isso independente de qualquer técnica, tá? Ponto número 2, para você ter necrose, você tem que ter grande volume de ácido hialurônico concentrado no mesmo local. Isso não acontece com Hyaluron-Pen, tá? Primeiro porque a Hyaluron-Pen, ela não forma bolos, tá? Ela entra, e hoje a gente já tem estudos que mostram que ela entra em formato cônico na pele. Claro, a gente tem que analisar o tipo do ácido, mas ela não entra em bolos, ela entra em formato cônico, fazendo parte do tecido. Então, isso já diminui quase a zero o índice de necrose, de compressão com ácido hialurônico. Segundo, a técnica minha, eu não faço 2 disparos no mesmo local. Nunca, jamais, tá? Isso vai te dar hematoma. Isso pode te dar um problema de hemorragia, um problema maior. Isso vai machucar o paciente. Se o paciente for machucado, lesionado, tá? Ele vai usar o ácido hialurônico que você injetou como subsídio para recuperar o seu dano tecidual, tá? Então, não tem como a gente injetar mais do que 0,08, certo? Para você ter aí uma necrose por compressão, você tem que colocar muito material no mesmo ponto, tá? Então, necrose, fiquem mais tranquilas, vocês não, tranquilos e tranquilas, que tem meninos também, vocês não vão ter necrose com ácido hialurônico, não vão ter necrose por compressão, tá? Agora, lesionar uma artéria, aí a gente tem que ficar de olho. Foi o que eu acabei de falar pra vocês. Sabendo onde fica a artéria labial superior, a artéria labial inferior, quanto mais eu posicionar a minha caneta em relação ao meu lábio, em relação à minha pele, mais seguro eu estou para não causar nenhuma hemorragia. Mas, né, eu vi muitos cursos que sim, eu já vi várias vezes apontar. Quando você aponta por aqui, gente, ó, o disparo ele vai reto, tá? Então, teoricamente, ele estaria numa zona segura. Só que, quando você tem um lábio mais fino, você não tem essa sobra, né, esse espaço para conseguir acomodar a caneta. Voltou. Isso pode acontecer. Eita.
Foi. Pode sim eu tentar fazer aqui um disparo e acabar a caneta não ficando no ângulo legal. Então, imaginem que se eu colocar minha caneta aqui, ó, acompanhem comigo, aqui, e o ângulo da minha caneta ficar um pouquinho torto, pra onde que ela vai? Ela vai exatamente na minha artéria labial inferior, e já aconteceu comigo. Eu já consegui machucar a artéria labial inferior de um paciente. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Vou morrer, tá sangrando. Gente, sangrou, larga tudo que tá fazendo, tá? Tudo. Se eu brinco com as minhas alunas em sala, você tá na sua casa, cortando uma cebola, você cortou o dedo, tá? Você não vai largar a faca, largar a cebola, pegar o celular, bater uma foto e mandar pra mim. A gente já tem um instinto, na mesma hora, o que a gente faz? Segura, estanca o sangue, comprime. Então, percebeu que está sangrando demais, inchou. Por que incha tão rápido quando a gente machuca uma artéria? Porque o sangue começa a sair lá dentro, então ele começa a inchar. O que a gente tem que fazer? Para tudo que está fazendo, pega uma gaze seca e comprime. Comprime, não é 10 segundos, não são 20 segundos, não são 30 segundos. Comprima durante 2 minutos. Fala sobre a vida do paciente, fala se está chovendo, se não tá. Avisa a paciente, olha, eu peguei uma veinha, eu não quero que fique hematoma, tô contornando. Segura, não vai acontecer nada. Você decidiu agora fazer procedimentos minimamente invasivos, procedimentos que dão um resultado incrível, então você pode sim ter uma intercorrência, porque só não tem intercorrência quem não trabalha. Quem trabalha tem intercorrência, gente. Toda vez que vem uma pessoa nova no consultório, por isso quando me falam assim, o quanto eu uso? Gente, vocês têm que analisar o lábio da pessoa. Será que cabe nesse lábio 0,08 de uma única vez? Então, não existe receita de bolo. Vocês é que têm que, com o tempo, acostumarem os olhinhos de vocês a analisar. A análise e a anamnese é o mais importante, tá? Porém, podem ter intercorrência, gente. Todo mundo tem intercorrência, tá certo? Efeito adverso, intercorrência tá prevista em bula. Então, estanquem. Primeira coisa, estanquem o sangue, seguram, façam a compressão. Segunda coisa, tenham, que aqui não tá porque eu não tô no meu ambiente, pomada de arnica, gel de arnica. Onde é que eu compro o gel de arnica? Na farmácia, gente. Vai na farmácia, fala pro farmacêutico. Tem gel de arnica? Vai estar escrito lá que é pra contusão, contorção. É esse mesmo, tá? Compra o gel de arnica. O gel tá sempre no meu bolso. Sempre. Eu não começo um procedimento se eu não tiver com a minha arnica no meu bolso esquerdo e a minha caneta no meu bolso direito para marcar os pontos e a minha planilha, meu papel, meu planejamento de tratamento, tá? Então, antes de começar um tratamento, eu já estudei o lábio, eu já sei quanto que eu vou colocar, tá bom? Logo que você tirou a gaze, parou de sair sangue, você vai pegar uma camada generosa de arnica e vai colocar naquele ponto e deixar. Deixa absorver tudinho, tá certo? Se ficou muito feio, extravasou muito, era uma paciente muito idosa, o sangue mais fino, tudo isso, vocês vão colocar gelo. Então, vocês vão passar uma camada de arnica, vão pegar gelo e vão colocar gelo. Vai ficar lá, agora eu vou mandar fazer, tem umas boquinhas de gelo. Gente, dentista tem gelo no bolso, tem essas boquinhas ali, porque o edema e o extravasamento de sangue, a hemorragia, deve ser contida. Vocês não podem deixar o paciente sangrando, tá? Não pode, tem que conter imediatamente, tá certo? Então, são essas intercorrências que vocês podem ter. Tecnicamente, a gente não conseguiria lesionar um nervo, a não ser com a Hyaluron Pen, a não ser que a gente vá em cima dele, tá? Como é que eu consigo lesionar um nervo? Quando o meu jato conseguir passar naquela velocidade próximo ou em cima do nervo, tá? Nunca tinha me acontecido nada parecido, não me aconteceu nada parecido, mas agora a gente tem um produto novo, que é esse produto aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Eu recebi algumas perguntas sobre esse produto, tá?
Esse produto não é o Yellow Code, tá? O Yellow Code a gente usa com Drug Delivery. Tem gente que me perguntou que é Drug Delivery. A aula não é de Drug Delivery, mas vou mostrar. Drug Delivery, gente. Você vai ter o Drug Delivery de carimbo. Tá vendo? Drug Delivery com roller. Tá? Eu uso Yellow Code, que é aquela caixa maior, mas também tá escrito em azul, com esse dispositivo. Esse aqui, ele foi desenvolvido para caneta de pressão, tá? Gente, qual é que é o problema deste produto? Ele é muito líquido, tá? Então, eu fiz um post recentemente falando o que determina a profundidade. Então, além da pressão, a viscosidade do ácido também influencia na profundidade. Então, tomem cuidado para usar um produto líquido como esse, que é ele não é reticulado. Tomem cuidado para utilizar esse produto, pois ele vai mais fundo. E se ele vai mais fundo, tá travando mesmo. Eu vou até encerrar e marcar uma outra num local onde minha internet esteja melhor. Tá ruim mesmo, tá ruim até pra mim. Então, cuidado com esse produto aqui, tá, gente? Cuidado porque ele vai muito fundo, ele tem técnica adequada para colocar. Então, o mesmo ponto, é isso que eu queria só finalizar com isso. O mesmo ponto que eu posso falar para vocês que é seguro usando ácido hialurônico reticulado, não necessariamente é seguro usando aquele produto ou o ácido hialurônico não reticulado. Tá certo? Bom, falei bastante coisa com vocês. Faltou a Lu. Luciana Caldas perguntou quantas sessões para colocar 2 ml? Lu, depende. Se você já consegue fazer um pontinho do lado do outro, o lábio, ele tem estrutura, ou seja, ele não é fino nem pequeno, ele é um lábio médio ou até um lábio generoso, um lábio grande. Você consegue colocar 1,5 ml numa mesma sessão, depende de você, tá? O que eu tenho já falo, Bru. O que eu faço de padrão, tá? O que eu faço de padrão? 1 ml por sessão. E também faço a venda por 1 ml. Então, também me perguntaram o valor. Eu analiso o paciente, vejo se ele não vai precisar de um preparo prévio nos lábios, verifico se ele é candidato à pressão, tá? Se ele é um paciente que quer um volume, uma hidratação e uma projeção natural. Se ele não quer sentir dor, tá? Tem paciente que já fez com agulha, tem pânico de fazer de novo, dói. Se não fizer bloqueio anestésico, dói. Usar pomada anestésica pode, tá? Que me perguntaram também. Então, 2 ml, você pode fazer 1 ml num dia, passa 15 dias, 20 dias, faz o outro ml no outro dia. Mas tudo você conversa primeiro com o paciente, faz o planejamento dele e as vindas dele no seu consultório. No início, as pessoas têm receio e elas não conseguem colocar mais do que meio ml por sessão. Isso impacta diretamente no resultado e no número de vezes, número de sessões que o paciente tem que vir.